Olá pessoal, vamos para o exercício de número 999. Nós temos aí pelo Drive, né? Exercício 99. Vamos lá. Comando círculo, nós temos aqui o primeiro círculo central, né? Quando nós falamos círculo central, nós estamos nos referindo ao primeiro círculo que no caso aí do nosso apostila, né? Ele é um círculo de raio 16. Então, clicamos ali no comando círculo. E aqui ele já está pedindo para especificar o raio do círculo. Como opção, ele pede, se você quiser colocar o diâmetro, ele tem a opção de diâmetro. Mas como nós estamos aqui com a informação de que é um raio de 16, nós vamos digitar 16 e dar um Enter. Bom, para confirmar se de fato esse círculo está com 16, nós temos também a opção aqui, né, na aba Home, e nós temos aqui em Annotation, né, anotação, nós temos a opção aqui Raio. Clicamos aqui então, puxamos e se encontra aqui então com 16 de fato, né? Isso aqui é uma configuração que é necessário fazer antes, né? Nós podemos fazer essa configuração para que tenhamos apenas a unidade exata, né, do nosso raio e não esse monte de zero. Nós podemos digitar D Enter e nesse D Enter podemos ir lá em modificar, né? Nós vamos modificar, clicar aqui em texto, né? Texto não, em unidades primárias, e nós vamos tirar aqueles 4 zerinhos que estavam após o ponto e deixar apenas um único zero. Dá um OK aqui, close. E novamente agora nós vamos lá buscar aqui a ferramenta raio. Olha só, então nós temos aqui a unidade de 16, certo? Nós não costumamos utilizar, né, quando nós estamos criando, né, nós utilizamos, né, vou aqui buscar de novo o D, Enter, nós não utilizamos o padrão do AutoCAD, nós criamos um padrão novo para trabalhar, né? Mas neste caso aqui é apenas como exemplo, apenas para nos vermos aqui a exatidão, né, do nosso trabalho, nós vamos manter como se encontra. Então agora o próximo raio, ele se encontra como um raio de 21. Se você localizar aí no seu desenho, você vai ver que é o círculo seguinte, né? Então nós vamos aqui, comando círculo, clicamos no centro, necessário que esteja a ferramenta de captura, né? Que é a ferramenta Center, ela esteja ligada. Como é que eu faço para ligar? Nós temos aqui este botão do Snap, Object Snap, é ele quem captura os pontos. Se ele estiver assim desligado, eu não consigo fazer nenhuma captura, mas se ele estiver assim ligado, eu consigo capturar. Porém, também é necessário que eu habilite as ferramentas de captura, e isso eu só vou saber se eu clicar com o botão direito, e se eu clicar aqui com o botão esquerdo Object Snap, ele vai abrir esta caixa, aonde eu tenho aqui, ó, configurações, né, Just Settings. E aqui nós temos habilitado aqui algumas informações de captura, como endpoint, midpoint, center, quadrante, tangente. Não é necessário que eu habilite todas as ferramentas, mas neste caso, por exemplo, a center é importantíssima para que eu possa então capturar o centro deste primeiro círculo, ok? Bom, marcado aqui nós damos um OK, certo? Certificamos de que está ligado aqui o nosso botão de captura e nós vamos para o comando círculo. Automaticamente ele nos mostra o centro, nós puxamos aqui e digitamos então o valor de 21, ok? Então nós estamos aqui então dando sequência, né? Bom, o próximo círculo ele também se mostra aqui com um raio de 32, então nós vamos aqui pegar o círculo, vocês vão acompanhando com este desenho que foi deixado para vocês para baixar no Drive, né, que foi está sendo aí nesse Drive, ele está no link aí, certo? Então clicamos aqui novamente, digitamos 32, Enter, pronto, nós temos aqui um novo círculo. E para finalizar o círculo central, nós temos ainda um outro círculo de raio 40, né? Nós não precisamos digitar raio, simplesmente digitamos o valor, porque aqui ele já está pedindo para especificar o raio. Bom, uma vez feito isso aqui, agora nós temos que desculpem, nós temos agora que fazer os demais círculos, né? Porém, agora vem a questão, vamos analisar
por onde nós iremos partir as medidas, né, para dar sequência. Bom, nós temos cotas tanto no plano horizontal como no plano vertical, certo? No plano horizontal nós temos dois lances de 50, se vocês observarem, né, partindo do centro do círculo, né? Nós temos dois lances de 50 na horizontal e nós temos dois lances de 60 na vertical, certo? Então nós podemos, por exemplo, de uma forma bem, digamos assim, bem genérica aqui, né? Nós vamos pegar o comando Polyline, clicamos aqui, descemos, por exemplo, uma linha de 60, certo? E podemos posicionar a nossa esquerda e digitar o valor de 50, Enter. Então nós descemos 60, na cota, se você observar a cota, ela desce 60, do centro do nosso primeiro círculo, que foi executado, e nós andamos 50 à direita, que daqui não, então irá partir então um círculo de raio 15. Podemos até executar este círculo digitando 15 aqui, certo? Bom, como é réplica do outro lado, é um espelho, se você observar, o que eu fizer à minha esquerda, eu posso replicar para a minha direita. Então não há necessidade, por exemplo, de eu dar ou continuar com o lado direito. Eu posso concluir o lado esquerdo e espelhar para o lado direito. Então nós vamos fazer isso. De que forma? Agora nós vamos utilizar, se você observar, nós temos um deslocamento de 20 ainda para a esquerda e 60 para cima. Então nós vamos deslocar comando CO ou pegamos aqui o comando copy. Nós vamos copiar este círculo levando ele a 20 de deslocamento, e esse mesmo círculo com o comando move nós o subimos a distância de 60, de maneira que esse círculo ele então se encontra centralizado aqui no nosso desenho. Agora nós vamos simplesmente espelhar, utilizando o comando de espelhamento, que é o mirror, esse círculo de baixo para cima. Então eu clico, por exemplo, aqui no espelho, ele pede para selecionar o objeto que eu seleciono é o círculo, dou um Enter, e ele pede para escolher o primeiro ponto da linha de espelho. Essa linha de espelho eu considero como se fosse uma linha, né, ou como se fosse o próprio espelho, que irá refletir a imagem, no caso aqui embaixo, ele terá que refletir a imagem lá em cima, a mesma distância, de acordo com a linha de espelho. Então a minha linha de espelho seria como se fosse essa faixa aqui, ó, a qual eu estou fazendo no plano horizontal. Essa faixa vai fazer com que o meu espelhamento do círculo de baixo venha se espelhar ao círculo de cima. Seria interessante manter o ortogonal aqui no caso ligado para que não haja um deslocamento errado, né? Pois a função do ortogonal é simplesmente manter fixo no plano horizontal vertical para que não haja um deslocamento errado. Uma vez feito, eu dou um Enter, né, com o botão direito, ou melhor, com o botão esquerdo, e com o botão direito eu simplesmente concluo o comando. Para que eu possa lançar dar continuidade aqui, é necessário que eu venha fazer um círculo, né? No caso aqui, esse círculo será um círculo de raio 21. O mesmo também se dá aqui embaixo, também um círculo de raio 21, então nós podemos fazer da mesma forma, espelhando, né? Novamente, o objeto de espelhar, mirror, seleciono esse círculo, dou um Enter, e ele pede uma linha de espelho, especifique o primeiro ponto da linha de espelho. Novamente, a linha de espelho é uma linha que é uma linha no plano horizontal, porque ele vai fazer um espelhamento, um rebatimento. Eu estou olhando aqui em cima, através dessa linha que eu vou adicionar aqui, né, clicar num ponto e num segundo ponto, ele vai lançar para baixo. Tá vendo? Eu cliquei num primeiro ponto, cliquei num segundo ponto, né, e dou um Enter para confirmar. Então ele fez aqui então exatamente isso, o espelhamento da linha da círculo de cima. Bom, agora nós vamos também jogar uma borda aqui, né, aqui um círculo também de raio 20. Nós digitamos 20, certo?
Para fazer a ligação entre esses círculos, né, nós utilizamos o comando linha. O ponto de captura nós conhecemos bem, que é o tangente, né? Com o botão direito aqui eu verifico se o tangente está ligado. Ele se encontra aqui habilitado e o tangente ele tem essa função de pegar a tangência. Se você observar, nota que o quadrante ele é um ponto de captura predominante, tá vendo? Ele predomina no caso aqui em relação à tangente. Então nós vamos desligar o quadrante para que eu possa conseguir então agora comando círculo, né? Pegar aqui a tangente, né? Posso até clicar aqui, ó, tangente, né? Agora nós vamos buscar aqui, ó, a tangência, né, desta linha. Observa que o tangente ele não se encontra aparecendo aqui. Vamos buscar aqui o tangente, ele está ligado, se encontra ligado. Comando linha. Porém, mais uma vez aqui um outro comando, que é o comando center, ele está tendo prioridade. Eu vou aqui cancelar esta linha de foi feita apenas para alinhamento, né? Deixa eu ver aqui, mas parece que assim estão de fato alinhadas. Então vamos lá, cadê a tangente? Tangente. Às vezes é necessário uma ajudinha, né? Por exemplo, a técnica que nós utilizamos é clicar no comando line, apertar a tecla shift. Com a tecla shift apertada, essa tecla é a tecla aí do teclado do notebook, com o botão direito no mouse, você então abre a caixa de comandos, né, de captura. E nós clicamos aqui em cima da tangente. E agora sim ele pegou, olha, tá vendo? Novamente, botão apertado com o dedo no shift, botão direito, novamente eu clico em tangente e torno a clicar. Certo? Às vezes o AutoCAD requer algumas habilidades, né? Algumas técnicas. Então novamente, botão apertado no shift, botão direito do mouse, tangente. Agora ele pegou, capturou a tangente, mais uma vez, tangente, tangente e fechamos aqui então este lado. Bom, a ligação que eu vou fazer agora daqui para cá requer uma outra habilidade, né? No caso, por exemplo, aqui nós podemos utilizar um círculo de raio 20. Dentro do círculo nós temos essa opção que é TTR, que é o que? Ele pega tangente, tangente e finaliza com o raio. Isso se encontra aqui direto no círculo, uma das opções que ele nos apresenta. Então eu clico aqui, tangente ele já vai pegar aqui. Aqui eu passo o mouse aqui, ele também vai pegar a tangente aqui, mas eu finalizo com o valor de 20, que é o valor do raio, tá vendo? Então ele fez aqui então a captura. Aqui novamente nós vamos utilizar o TTR, círculo TTR, olha, tangente, tangente e 20 de raio, certo? Agora nós temos que fazer o seguinte também, nós temos aqui, observamos que nós temos aqui uma entrada aqui, porém esse valor ele não está sendo apresentado aqui no nosso desenho. Então, nós acabamos de adquirir um desenho que não se encontra esta informação. Vamos aplicar aqui o TR, né, que é o trim. O trim nós tiramos o excesso, né? Então nós tiramos aqui o excesso aqui, o excesso aqui. Existe o trim onde você clica e ele só de você clicar em cima ele apaga, mas às vezes você tem que utilizar né, devido à configuração do AutoCAD, você às vezes tem que utilizar o trim, né, clicar no trim e dar um enter, né, para ele funcionar. Mas não é o caso, nesse caso aqui meu, por exemplo, ele só de clicar em cima ele já pede para apagar. Isso devido exatamente ao AutoCAD, que ele é a opção 2021, né, a versão 2021. Então as versões anteriores, às vezes ele necessita de você utilizar dessa estratégia aí, que é dar um enter primeiro, para depois efetuar o processo, né?
Bom, vamos aqui então espelhar tudo isso aqui. Novamente, comando de espelhamento, que é o comando espelho. Nós selecionamos aqui no caso, né, o ciclo, né, todos esses objetos que nós fizemos aqui, que será espelhado para o outro lado. Então, ó, selecionei, dou um Enter, o comando pede para especificar o primeiro ponto da linha de espelho. Lembra que quando nós queríamos jogar de cima para baixo, nós utilizamos um espelho imaginário no plano horizontal, dando um clique e um segundo clique. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer um espelho no plano vertical, porque nós vamos espelhar agora da esquerda para a direita. Então, clicamos aqui no centro, né? O centro é como se fosse exatamente no meio onde se encontra o espelho. Puxo para cima, o primeiro ponto foi dado, né? Então eu dou o segundo ponto e para finalizar eu dou um Enter. Pronto, então está aqui espelhado o nosso objeto. E aqui o nosso desenho a gente observa que não existem informações referente a essa faixa. Nós podemos fazer um exemplo aqui. Como não existe essa informação, nós vamos criar essa informação. Então nós vamos jogar aqui, por exemplo, a distância de... vamos tirar mais ou menos com base a essa distância aqui. Deixa eu pegar aqui o quadrante novamente. Quadrante. Pronto. Então vamos ver quanto que tem mais ou menos essa distância aqui, ó. Essa distância ela tem 5. Então nós vamos fazer isso, nós vamos fazer um X, né? Podemos fazer um X. Então nós podemos até criar uma outra linha em cima dessa mesma aqui, espelhando ela e rotacionando ela, utilizar o comando Rotate, comando de rotação. Então você busca este comando exatamente aqui, olha, o comando Rotate, seleciona, dá um Enter, clica exatamente no centro do círculo e digita 45 graus, certo? E vamos criar mais uma outra linha, certo? Criamos uma outra linha em cima, vamos rotacionar essa outra linha também e dessa vez vamos digitar menos 45, né? Vamos lá, comando Rotate no centro, tá? Ou eu digito menos 45, ou vamos ver se eu consigo fazer essa captura aqui, essa captura. Ó, simplesmente se eu liberar aqui, olha, o comando ortogonal e passar para o polar, eu consigo então girar, tá vendo? Eu consigo girar a minha linha. Nesse giro eu posso simplesmente posicionar ela aqui, ó, nesta ponta, tá vendo? Ela está sendo ao contrário aos 45 que eu já fiz a primeira linha e clico, tá vendo? Isso tudo para nós dar um deslocamento de 2,5, né? Esse aí é um deslocamento, é o comando Offset, olha, clico em Offset, que é um comando de deslocar 2,5 para jogar para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Simplesmente agora eu vou recortar, né, com o comando Trim. É mais fácil eliminar o que está aqui de dentro, porque aqui de dentro é o que está atrapalhando. Então simplesmente eu venho aqui no Trim, seleciono o círculo, para que ele não apague aqui, ó, porque o meu comando, o AutoCAD é 2021, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que clicar aqui em Trim e clicar em Cutting, porque o Cutting ele pede uma seleção para depois cortar. Essa é a vantagem, você fazer primeiro uma seleção, dá um Enter e agora sim, ó, sai cortando tudo. Tá vendo? Essa é a vantagem do Cutting. Agora vamos para o Trim mesmo, Trim, e vamos cortar aqui. Os detalhezinhos, né? Mas
Esses detalhes atrapalham um pouco, né? Muita informação. Ok, aqui eu vou tirar na borracha, né? Se tivesse com um AutoCAD inferior, eu teria matado já essa peça. O CS, vamos tirar esse UCS daqui, né? Vamos colocar ele aqui. O CS Word, o CS, você digita o CS e digita W, Enter. Ou o CS Origem, e determina uma origem para ele. Pronto, fica aqui quietinho. E aqui nós temos então a nossa peça, né? E tá aí nosso desenho finalizado, né? Faltou ainda este cantinho aqui para resolver, né? E tá aí. Talvez não fosse exatamente 45, mas o nosso desenho ele não tem a informação exata, mas ficou aí para nosso conhecimento, né, das ferramentas a qual nós utilizamos. Então é isso aí, esse aí é o nosso desenho 999, né, será passado para vocês junto ao link, junto a esta videoaula. Ok, pessoal? Um abraço, boa noite e até a próxima ferramenta.